Comissão da Câmara adia a votação de relatório contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Pois bem, a Comissão de Previdência e Família, da Câmara dos Deputados adiou na última terça-feira a votação de uma proposta que proíbe o reconhecimento do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. O relatório do deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, ele foi discutido em sessão bastante tumultuada por cerca de 2 horas. Sem clima para a votação, a pauta foi adiada pela segunda vez. O tema será discutido em uma audiência pública na próxima semana, que seria na semana agora. A discussão da proposta na Câmara gerou bate-boca entre deputados da bancada evangélica e de partidos de esquerda. O importante é isso, é ter o debate. O importante é trazer isso para ser debatido, para ser discutido, é sempre importante. E aí, professor, esse tema está lá e vai voltar agora para a semana, Relatório, a comissão da Câmara adiou a votação de relatório contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Só lembrando, a votação é deste relatório que é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Começa contigo, professor. É isso, Nerisvaldo. Lamentável ainda pensar que em pleno século XXI a gente tem deputados que a preocupação termina sendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu penso que isso é um retrocesso em um país como o Brasil, um país democrático, um estado laico, ainda ter pessoas, ainda ter deputados que têm esse tipo de pensamento e não conseguem entender que esse casamento ele vai acontecer do ponto de vista cívico, ou seja, na instância civil, e não interfere em nada do ponto de vista religioso. Eu penso que é um grande retrocesso do ponto de vista da igualdade, da conquista de direitos de gênero na nossa sociedade, até porque a nossa luta é para que se tenha a igualdade de gênero, e o casamento de pessoas do mesmo sexo é uma abertura para que a gente amplie a conquista de direitos nesse sentido. Eu penso que não tem problema nenhum na nossa sociedade, a gente tem outras pautas a serem discutidas. Eu penso que em um país progressista, avançado, a gente não estaria perdendo tempo fazendo esse debate, porque eu acho que é um debate que é desnecessário. A gente precisa entender que isso faz parte do processo, da movimentação das relações sociais, mas se o debate está sendo feito, o debate está sendo pautado e tem aqueles que são contra, eu acredito também que deve ser ouvido, mas ao mesmo tempo eu penso que proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo é um retrocesso tamanho na nossa sociedade. Em pleno século XXI a gente tem um pensamento dessa forma. E lembrando que esse casamento ele está previsto acontecer dentro da esfera civil, o qual foi colocado aí nos últimos projetos de lei, porque é importante dizer que isso já é previsto constitucionalmente aqui no nosso país. Bom, eu fico assim, é cansativo, a gente ter que estar acompanhando esse tipo de conteúdo, porque, como o Rodrigo colocou, a gente tem tantos assuntos que são urgentes. A gente tem essa situação agora das prefeituras, onde o povo está sofrendo, cá na ponta da linha, mas não entram no mérito, não querem resolver esse problema. Temos um poder usurpando o poder, inclusive, dessa casa, que é o legislativo. Ninguém toma uma providência, não acontece nada. E agora é tempo e dinheiro nosso que é envolvido em tudo isso. Se 2 pessoas do mesmo sexo querem casar, vai interferir o que na minha vida? Se eu quero casar com um homem, é um direito meu, eu vou me casar com um homem. Se o outro quer casar com outro... Gente, é um direito de escolha de cada um. Agora nós tivemos essa interferência do Supremo acerca do marco temporal. Isso sim interfere a vida de todos. Essa questão do banheiro unissex é de interesse de todos. Esses assuntos sim é que devem ser debatidos e com urgência. Agora, se fulano A ou B vai casar, gente, isso é muito pessoal. Eu tenho um casal de amigos gays, são casados, vivem felizes e está tudo bem. Por que é que eu tenho que interferir na vida pessoal, sexual de alguém? Agora, uma vez que interfere na sociedade como um todo, como eu elenquei, banheiro, essa questão, aí é diferente.
Agora, isso daí realmente estressante e cansativo a gente ter que estar debatendo esse tipo de Você assunto. colocar energia em algo desnecessário, como você colocou, Débora, porque a gente tem pautas muito mais relevantes, problemas a serem resolvidos. Professor. Isso, Por que problemas não estamos a serem aqui resolvidos discutindo, do né? nosso país, correto? E muitas vezes o Congresso está se apegando a pautas que não deveria dar devida atenção, porque é algo que a gente entende que faz parte do processo natural da sociedade. Que às vezes não entendem é que quando a gente traz, não é só a questão da gente estar no século XXI, acho que o que vem em cima é estamos num país laico. Isso aí derruba tudo. Né? Por mais que o senhor ou a senhora não concorde, a gente respeita e é normal, se a Débora não concordar, se o professor sim ou não, é um país livre, é um país democrático e é laico. Como eu disse. Né? Então, se é laico, gente, ó, tem que se respeitar o outro, é assim que funciona. Então a gente teria que tirar esse título de laico, né? Não, retira o título Teria que de laico. alterar a Constituição. Esse é um país católico, esse é um país evangélico, esse é um país budista. Aí sim. Mas hoje vivemos em um país laico. Se você está em um país laico e é democrático, segue o baile. 13 horas e 14, Bote. Vamos